O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Boa noite a todos. Me chamo Jair, faço parte do grupo de oração Frutos do Espírito Santo, que todas as quintas-feiras se reúne aqui a partir das 19h30. Especialmente na primeira quinta-feira nós temos adoração ao Santíssimo com o nosso pároco, que já está finalizando as suas malas para ir para uma outra missão. Eu sei que isso não acontece por aqui, mas em muitos lugares as pessoas só vêm para a adoração, para ver o padre expondo o Santíssimo. Muitas pessoas só participam se for da Santa Missa. Se for celebração da palavra, as pessoas não querem participar, porque o padre não vai estar presente. Mas, para mim, o que importa é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui, diante dos nossos olhos, no meio de nós, verdadeiramente no meio de nós. E no centro. E Ele tem que ser o centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, no nosso trabalho, em tudo. Nós temos que amar o Senhor Jesus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Amar muito o Senhor Jesus, a ponto de não se preocupar se é uma adoração que não tem o padre, se é uma celebração da palavra que com certeza não tem o padre. A gente sabe muito bem da importância de todos os momentos que nós vivemos na nossa igreja. A Santa Missa não precisa nem falar, que é o ponto mais alto da nossa fé. É onde o Senhor Jesus Cristo é transformado, o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. É a paixão, morte e ressurreição de Cristo, a Santa Missa, o ponto mais alto da nossa fé. E isso não tem para nenhum outro momento de oração, não tem, 100%. Eu costumo usar uma comparação, eu já usei algumas vezes, não sei se vocês já ouviram eu falar sobre isso, mas eu digo que nós temos um tanque de combustível e para encher esse tanque de combustível, nós precisamos participar da Santa Missa. Se nós participamos da Santa Missa todos os domingos, o nosso tanque fica cheio, fica 100%. E aí nós temos força para rodar a semana inteira, O tanque está cheio, então a gente tem condições de rodar a semana inteira. Mas, ao longo dos dias, esse tanque vai esvaziando. E para que o nosso tanque não se esvazie, a gente tem que viver todos os momentos que a nossa igreja nos proporciona. Um dos momentos é a adoração ao Santíssimo, que nós nos colocamos diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo e entregamos mesmo a nossa vida diante do nosso Senhor. Outro momento que também é a celebração da palavra. Se nós participamos da Santa Missa, como eu disse, o nosso tanque fica 100%.
E aí a gente vai rodar um pouquinho. E nas comunidades aqui tem celebração da palavra toda quarta-feira. Para que o nosso tanque não se esvazie, a gente precisa participar da celebração da palavra. É o que eu faço e é o que muitos fazem. Nós participamos da celebração da palavra. Se a Santa Missa é 100%, a celebração da palavra fica ali em 80%. O nosso tanque ali fica 80% cheio. A mesma coisa é a adoração ao Santíssimo. Fica ali 80% também. Então, esses momentos, todos esses momentos são importantes. E eu já ouvi pessoas dizerem que preferia o grupo de oração do que a Santa Missa, do que a celebração da palavra. E eu sempre digo, se a Santa Missa é 100% nosso tanque, a celebração e a adoração é 80%, os nossos grupos, os grupos que nós participamos, as nossas pastorais, fica ali em 10%. A Santa Missa, celebração da palavra e adoração ao Santíssimo é muito mais do que qualquer encontro que nós temos. Nós precisamos de todos esses encontros, todos esses momentos nós precisamos, porque esses momentos nós vamos nos abastecer para chegar até o próximo momento que nós iremos viver, para que o nosso tanque não se esvazie. Porque se nós ficamos somente esperando Santa Missa, durante a semana o nosso tanque vai esvaziar e corre o risco da gente cair. Se nós estamos buscando todos os dias esses momentos que eu acabei de falar, e também na nossa casa, vivendo a igreja doméstica, se nós buscamos todos os dias, não vai correr o risco do nosso tanque se esvaziar. No Evangelho, o Senhor Jesus, ele envia os discípulos, os 12, a fazer tudo aquilo que ele mesmo faz. E hoje nós somos esses discípulos. E a missão que o Senhor nos dá é no mundo lá fora. Seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na rua, quando nós estamos andando, é a nossa missão. A missão de sermos discípulos, de sermos cristãos e mostrar com a nossa vida quem nós somos, a nossa identidade de católico, apostólico, romano. Então, sinta-se um desses 12 discípulos que está buscando no Senhor Jesus força para enfrentar a missão que nós temos aí fora. Porque o Senhor Jesus, ele enviou os seus discípulos depois de um período de convivência com ele. Eles estavam ali perto, próximo de Jesus, e eles podiam experimentar dessa graça que nós estamos experimentando agora, de estar na presença do Senhor Jesus e ser santificados pela presença santificadora do nosso Senhor. Eles viveram essa experiência bem próximo de Jesus e foram para o mundo para colocar em prática a missão. Então, por isso a importância de todos esses momentos que nós vivemos, porque nós somos discípulos e temos que buscar em Jesus essa força para colocar tudo em prática aí fora. Não adianta a gente ler a palavra, ouvir uma pregação bonita que nos tocou, que falou muito ao nosso coração, mas nós não vivermos isto no mundo lá fora. É necessário que a gente busque todos esses momentos, que a gente busque a palavra de Deus, que a gente aprenda com o próprio Jesus Cristo, para a gente viver no mundo lá fora, que não é fácil. E muitas vezes não precisa nem você abrir a boca para falar alguma coisa. Só no seu jeito de ser, de tratar as pessoas, de agir com as pessoas, já vai mostrar quem você é. Então que possamos não perder as oportunidades que a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana nos dá. Sempre que possível, eu sei que a vida de muitos, como a das pessoas que estão bem próximas de mim, é bem corrida, tem trabalho, tem família, tem tanta coisa, mas nós temos que reservar esses momentos que são bem pequenos, uma horinha de adoração que a gente fica diante da presença do nosso Senhor Jesus, é bem pouco diante daquilo que a gente precisa, mas que a gente possa fazer um esforço para estar na presença do Senhor Jesus, buscar essa presença santificadora, para que possamos ser verdadeiramente cristãos, discípulos de Jesus Cristo no mundo afora. Assim como
Santa Águida, que possamos amar o Senhor Jesus, como eu falei, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Ela amou de uma forma inacreditável para muitos. E ela sofreu muito porque ela se entregou por inteiro a Jesus. Ela entregou a sua virgindade, ela entregou o seu corpo, entregou a sua vida a Jesus. Entregou tudo, 100%, sem reserva. E assim como Santa Águida, nós temos que nos entregar por inteiro ao Senhor. Entregar a nossa vida 100% diante da presença do nosso Senhor Jesus, para que tenhamos força para enfrentar todas as dificuldades que nós iremos com certeza encontrar lá fora. Porque ela sofreu torturas que foram terríveis, mas mesmo assim ela permaneceu firme e não se deixou levar por nada. Somente entregou a sua vida a Jesus Cristo e deixou que Ele conduzisse a sua vida. Morreu martirizada, mas morreu feliz, porque tinha Jesus Cristo na sua vida. Que possamos, assim como Santa Águida, entregar 100% da nossa vida ao Senhor Jesus, sem reservas, e deixar que Ele possa conduzir a nossa vida, principalmente no mundo lá fora, no trabalho, quando nós estamos andando pelas ruas, porque esse mundo está tenebroso, está escuro, está terrível. E somente com essa entrega total a Jesus que nós vamos conseguir suportar tudo aquilo que nós iremos encontrar pela frente. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.